Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui para mais um encontro do projeto Reflexões Filosóficas. Hoje iremos falar com o professor Hernani Chaves sobre Michel Foucault. Olá, Letícia, seja bem-vinda. Só para lembrar o pessoal que sempre as lives ficam salvas, né? Tanto no meu Instagram quanto no meu canal do YouTube, né? Boa noite a todo mundo que está entrando. Só esperar aqui o professor Hernani Chaves entrar. Foucault Bier sempre presente. Vitor Lucas. Mídia digital. Esperar aqui o professor Hernani entrar para a gente dar início, tá bem? Fernando Castro. Edival. Bom, agora vamos começar. Boa noite, professor Hernani. Boa noite. Boa noite. Pronto, dá para escutar muito bem, dá para ver a imagem. O senhor está conseguindo se ver agora? Sim, eu consigo me ver, mas estou absolutamente congelado, mas é isso que não importa. Bom, meu convidado de hoje é o professor Hernani Chaves, professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Pará. Ele é tradutor de obras de Nietzsche, Walter Benjamin e Freud. Escreveu algumas obras, dentre elas Foucault e a Psicanálise, No Limiar do Moderno, estudos sobre Nietzsche e Benjamin, e Michel Foucault e a Verdade Cínica. E o tema que o professor Hernani propôs aqui para fazer uma explanação é Ler Foucault hoje no Brasil. Professor, muito boa noite, bem-vindo, o senhor tem a palavra. Muito boa noite, agradeço ao professor Hugo Leonardo Cavalcante pelo convite e vou passar imediatamente, para não perdermos tempo, a esta rápida exposição a propósito desse tema que se chama Ler Foucault no Brasil hoje. Eu gostaria de dividir esse tema em duas partes. A primeira parte, Ler Foucault, e a segunda parte, complementando o título, Ler Foucault no Brasil hoje, né? Então, nessa primeira parte, eu gostaria de salientar, primeira coisa, de um curso de graduação que precisa fazer um trabalho sobre Foucault, um seminário sobre Foucault, por exemplo, né? Então, queria inicialmente dizer que existem algumas dificuldades, eu vou elencar algumas dessas dificuldades, né? Para que para esse que lê Foucault. E essas dificuldades, talvez eu não falarei de todas as que eu considero. Eu poderia começar chamando a atenção para o estilo de Foucault. Quer dizer, por que o estilo de Foucault é uma dificuldade? Porque é, Foucault escreve muito bem. A sua escrita tem também, muitas vezes, um parentesco com a literatura. Isso não é uma característica única de Foucault no panorama da filosofia. Nós podemos falar aqui de ilustres nomes da história da filosofia, como, por exemplo, Platão, que escreve muito bem, a Nietzsche, que é muito falado quando se fala de estilo, né? Mesmo alguns textos de Heidegger, né? Então, nós temos aqui um problema. Qual é o problema do estilo? O problema do
estilo é que você pode ficar, digamos assim, fascinado, encantado pelo estilo. E toda fascinação, todo encantamento é complicado. É quando a gente é o mesmo quando a gente está apaixonado, que a gente não vê nenhum defeito, nenhum problema na pessoa pela qual a gente está apaixonado, entende? Então, essa paixão por um autor, ela pode ser muito problemática, né? Porque ela impede que você tenha uma certa distância para a compreensão do texto que você está lendo e, mais ainda, para que você esboce também uma crítica quando você acha necessário, né? Então, isso é um problema. Assim como o outro problema do estilo é você definitivamente não gostar desse estilo e você desenvolver uma espécie de aversão pelo autor pela maneira pela qual ele escreve. Então, essas duas atitudes extremadas, tanto o apaixonamento quanto a aversão, ela me parece que são muito problemáticas. Esse é um ponto. O segundo ponto que eu gostaria de ressaltar, que eu acho que é um ponto talvez mais complexo, mais problemático e mais fundamental, porque é um ponto que diz respeito à questão da organização da obra e da construção dos conceitos em Foucault, é o fato de que Foucault, no decorrer da sua obra, ele imprimiu diversos deslocamentos, inúmeros deslocamentos, né? Todos aqueles que leem Foucault, todos aqueles que têm uma familiaridade com Foucault, vão se lembrar que várias vezes ele tentou dizer qual era o problema dele. Então, ora ele diz, o meu problema era o problema do poder. Ora ele diz, o meu problema é o problema do sujeito. Ora ele diz, o meu problema é o problema da verdade. Então, qual é a nossa, então, atitude, a nossa posição em relação a esse tipo de deslocamento? Como é que nós vamos entender esse tipo de deslocamento, né? Então, acho que esse é um ponto dificultoso. A mesma coisa porque Foucault imprime modificações teóricas e também metodológicas em todos os seus livros, de tal modo que um livro de Foucault nunca é igual, do ponto de vista metodológico, inteiramente igual ao outro, né? Por exemplo, nós podemos dizer que a história da loucura, o nascimento da clínica, as palavras e as coisas, a arqueologia do saber, são livros do período arqueológico. Mas isso não significa que esses 4 livros tenham, para usar uma expressão mais coloquial, a mesma pegada, né? São livros que têm diferenças entre são abordagens arqueológicas que têm diferenças de um livro para o outro. A mesma coisa se eu penso que tem um outro momento de Foucault que se chama genealogia. Aí eu posso até dizer que tem uma genealogia do poder, no Vigiar e Punir, que tem uma genealogia do sujeito nas histórias da sexualidade, né? Ou que a história da sexualidade junto com o Vigiar e Punir, é uma genealogia, faz parte desse projeto de uma genealogia do poder. Que o volume 2, 3 e 4 da história da sexualidade fazem parte de uma genealogia do sujeito. Ora, mesmo que essa distinção entre arqueologia e genealogia possa ser questionada, há autores que falam de arqueogenealogia,
Por outro lado, podemos dizer também que Foucault não abandona o plano arqueológico, né? De todo modo, nós temos aí diversas modificações de um livro para outro, né? Por exemplo, entre a publicação do volume 1 da História da Sexualidade em 1976 e os volumes 2 e 3 em 1984, se passaram 8 anos. Então, muita água rolou debaixo da ponte, que fez com que Foucault mudasse completamente o seu projeto inicial da história da sexualidade. Então, esse é o segundo problema, né, Uhum. que eu vejo na leitura de Foucault. É como nós podemos lidar com esses deslocamentos, né? Esse é um segundo problema. O terceiro problema, e aí eu já vou entrar um pouquinho na segunda parte, que é ler Foucault no Brasil hoje. O terceiro problema é justamente o fato de que Foucault escreve num determinado contexto, numa determinada época, e a partir, digamos assim, do seu lugar, que de uma maneira geral é a Europa, de uma maneira especial a França. Então, essa obra ela tem uma contextualização histórica muito precisa, né? E que permitem, que possibilitam uma compreensão importante do nível conceitual filosófico da obra, né? Por exemplo, né, colocar Foucault no momento do pós-guerra, do pós-Segunda Guerra Mundial, né? Ou seja, quando Foucault entra no curso universitário de filosofia, já no final da Segunda Guerra Mundial, qual é o contexto filosófico, né, hegemônico na França? É o contexto da fenomenologia e do marxismo, né? Então, esses contextos, eles são contextos importantes. Nós não podemos esquecer dos contextos, né? A mesma coisa pensando no que representou para... Aí você pode dizer, mas esse é um contexto local, mas ao mesmo tempo global, porque afinal de contas, não é? O final da Segunda Guerra Mundial é um momento histórico que diz respeito ao mundo inteiro, né? Então, tem essas duas facetas, né? De tal modo que essas duas correntes filosóficas francesas, como a fenomenologia na sua versão francesa, né, e o marxismo na sua versão francesa, de Sartre, de Merleau-Ponty, Uhum. principalmente, né, também chegaram ao Brasil, né? Chegaram ao Brasil. Então, os contextos europeus, né, para usar uma palavra da moda, uma palavra com a qual eu tenho muita prudência, né? Ou seja, ele chegou no Brasil como todo colonizador, né? Ou seja, né, um conjunto de ideias, né, importantes, por exemplo, para a Europa e que se espalharam pelo mundo e que também foram, né, lidas, interpretadas no Brasil, né? Então, nós temos aqui então os contextos históricos. Uma outra referência histórica que é importante é a referência ao maio de 68, por exemplo.
o maio de 68. Né? Quer dizer que foi um acontecimento histórico, muito francês no seu começo, mas que depois ganhou uma amplitude no mundo, com muitas e diferentes reivindicações. Né? O maio de 68 no Brasil foi muito, muito específico, muito, muito singular, muito, muito especial, porque ele ocorre alguns meses antes, né, do ato institucional número 5, que foi em dezembro de 68. Ou seja, o nosso maio de 68 foi vivido num momento extremo, de extrema gravidade da ditadura militar brasileira. Né? Então, ao mesmo tempo que os contextos são específicos, eles são globais. Né? Então, esses três aspectos, que é o aspecto do estilo, o aspecto do caráter antissistemático da obra no seu sentido tradicional e dos contextos históricos, eles me parecem que são necessários para a leitura de qualquer filósofo, não só de Foucault, né? Com as características específicas, no caso de Foucault, que eu acabei de mencionar. Né? Ora, diante dessa tensão entre o local e o global, né? O que significa ler Foucault no Brasil hoje? Essa pergunta é uma pergunta que não é nova, que não é recente. Né? Ou seja, quando eu comecei a estudar Foucault, né, há exatos 40 anos atrás, ou seja, na passagem dos anos 70 para os anos 80 do século passado, a pergunta para que Foucault, por que Foucault, se colocava. Né? Num contexto histórico muito importante, que era o contexto da chamada abertura política no Brasil. Né? No chamado processo de redemocratização do Brasil durante a ditadura militar. Né? Quer dizer, bem Brasil, o processo de democratização, o processo de abertura dentro da própria ditadura. Né? Bom, é claro que não pelos ditadores, não pelos militares que tiveram que tomar essa decisão, mas, né, por todos os movimentos vindos da sociedade civil, por todas as pressões também internacionais. Né? Pelos militares, de certa forma, eles estariam mais tempo no poder. Ora, essa contextualização, quer dizer, vocês pensarem há 40 anos atrás, quando eu era jovem como vocês, né, um jovem, a pergunta já se colocava. Por que estudar Foucault, que aparecia naquela época como ou um estruturalista, né, por exemplo, ainda com toda essa etiqueta do estruturalismo, descredenciado, né, por exemplo, pelo marxismo, que era uma posição hegemônica muito importante, né, não apenas fora da universidade, nos movimentos políticos, mas também dentro da universidade, né, e que trazia uma série digamos assim, de inovações ou de novas questões sobre temas que pareciam intocáveis. Por exemplo, o tema do poder. Para lembrar vocês que há
o conjunto de escritos de Foucault, A Microfísica do Poder, teve a sua primeira edição em 1979. Né? Em 1979. Então, ou seja, diversos elementos da chamada microfísica do poder, diversos aspectos do pensamento de Foucault eram muito questionadores, né? Muito questionadores de uma certa forma, né? De entender, né? As relações sociais, as relações políticas e as questões do poder. Mas, principalmente, Foucault trazia um novo tipo de reivindicação. Ele trazia um novo tipo de sujeitos para o campo da política, que não era apenas o trabalhador, o operário, o proletário, o explorado, o oprimido, do ponto de vista das dominações de classe social. Ele trazia outros sujeitos políticos, né? O louco e a crítica, portanto, né, dos manicômios, das instituições psiquiátricas, né? Da forma, enfim, dos movimentos gays que surgiam naquele momento, né? Mesmo dentro do recomeço dos movimentos sociais, né? Que eram marcadamente ainda dentro dos contextos, por exemplo, da esquerda brasileira da época da ditadura. Então, ele trazia novos sujeitos políticos e novas formas de ação política. Tudo isso decorrente da sua ideia das relações de poder. Isso tudo causava estranheza, causava dificuldade e causava muitas críticas também. Né? Então, esse caráter disruptivo do pensamento de Foucault sempre provoca incômodos. Né? Bom, eu vou então pensar duas coisas, dois problemas. Hugo, você me diz quanto tempo eu tenho? Até agora são 23 minutos de live. Oh, meu Deus, então eu vou em 7 minutos resumir dois problemas. Ou seja, indicar dois problemas do pensamento de Foucault no Brasil hoje, que tem a ver justamente com o modo como ele pode ser lido. Primeiro problema, as discussões sobre a biopolítica. Né? Quer dizer, todas as discussões sobre a biopolítica são discussões que remetem, de algum modo, a Foucault. Né? Então, eu diria que é necessário que a gente possa voltar aos textos de Foucault, que a gente possa lê-los com mais paciência, com mais cuidado e com mais atenção. Por quê? Porque esse tema da biopolítica ou do biopoder, ele hoje quase que praticamente deixou de lado uma questão que era fundamental para Foucault e uma questão que para ele era inseparável das questões ligadas à biopolítica, que é a questão da sexualidade. Né? Que é a questão da sexualidade. Eu acho que esse é um problema importante, que está, digamos assim, esquecido quando nós discutimos a questão da biopolítica. Né? Estamos, digamos assim, colocando o acento do político, digamos assim, num aspecto mais tradicional, mais clássico. Né? Tá? Enquanto que, nesse sentido, o caráter disruptivo de Foucault ele se apaga um pouco. O segundo ponto é a discussão sobre o neoliberalismo. Essa discussão sobre o neoliberalismo, ela me parece uma discussão extremamente importante e necessária. Né? É uma discussão na qual o Foucault está sempre chamado para a discussão. Mas isso implica, novamente, uma leitura cuidadosa de Foucault. Eu diria que nós temos que tomar dois cuidados em relação à leitura de Foucault do neoliberalismo. O primeiro cuidado é não esquecer
que o neoliberalismo que Foucault conheceu não é o que nós conhecemos hoje, né? Foucault morreu em 1984. Que neoliberalismo Foucault conheceu? Isso não significa que as suas análises possam ser, digamos assim, desqualificadas. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que uma aplicação muito direta das análises de Foucault do neoliberalismo no neoliberalismo atual talvez não seja muito prudente. A gente precisa lembrar o tempo todo o que é que fica da análise de Foucault e o que é que já mudou de lá para cá. Tá? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto a respeito do neoliberalismo é que nós não podemos esquecer que, para Foucault, o neoliberalismo não é apenas uma doutrina econômica, né? Ele também é uma doutrina econômica, mas aquilo que distingue o neoliberalismo do liberalismo clássico é que, digamos, o pensamento, a filosofia do neoliberalismo não é mais a filosofia do liberalismo clássico. Isso é importante, né? Ou seja, a demanda, quer dizer, do neoliberalismo ela passa pela constituição de um novo sujeito, de uma nova forma de subjetividade e, por conseguinte, de uma nova forma de sujeição, que nós precisamos entender. E, para terminar, eu vou dar um exemplo provocador, né, para terminar e aí a gente poder conversar um pouco. Nós podemos ser, teoricamente, críticos ferrenhos do neoliberalismo, mas, ao mesmo tempo, para garantir o futuro dos nossos filhos, nós pagamos uma faculdade particular para ele, porque ele precisa ter um curso superior. Ou então, nós achamos que necessariamente nós precisamos de ter uma casa própria, a segurança de uma casa própria, né? Então, vejam como esse é o processo de subjetivação do neoliberalismo, ou seja, de uma sociedade sem riscos, sem ousadia, sem aventura, né? Uma sociedade e uma cultura da segurança, né? Então, acho que isso é uma questão que a gente tem e que a gente pode pensar, ok? Daqui para frente a gente pode conversar um pouquinho nessa Ok, meia professor. hora que a gente resta. Aham. Muito obrigado, professor, pela exposição. Só para lembrar o pessoal que todas as lives elas ficam salvas, né? Tanto no meu Instagram quanto no meu canal do YouTube, né? Então, assim que acabar a live, já vai estar disponível. Quem chegou atrasado, quem não pôde assistir, pode assistir depois a qualquer momento, tá bom? Professor, eu separei aqui algumas perguntas e também teve pergunta das pessoas que estão assistindo. E aí, na primeira abordagem que o senhor faz, quando o senhor fala da preocupação com a leitura, né, da obra de Foucault, o senhor coloca a ideia do apaixonamento, né, e também da aversão, né, à obra. Essa ideia do apaixonamento tem muito a ver com a questão de identificação e a questão da aversão com uma não identificação ou até mesmo um não entendimento. A pessoa pode achar complexo, não consegue captar e já cria uma certa repulsa pela obra, não só de Foucault, mas de uma maneira geral. Eu acho que aí os processos identificatórios, que são processos mais profundos, eles ajudam nesses processos, né? Você gosta ou não gosta de um autor. Muitas vezes você, por exemplo, um processo identificatório que acontece com muita frequência. Muitas vezes você se identifica com o professor que está lidando, que está ministrando uma disciplina. Muitas vezes você descobre um autor por a indicação de um professor, de um mestre, que você admira. Por que eu fui estudar Foucault há 40 anos atrás? Eu fui estudar Foucault quando eu fui conversar com meu grande mestre Benedito Nunes, né, professor que criou a Faculdade de Filosofia aqui da UFPA, e disse, olha, eu tenho agora, o que é que eu faço? Eu tenho uma bolsa de mestrado, o que é que eu queria
só tem uma sugestão para eu estudar, ele virou para mim: você vai estude Foucault, porque você vai gostar muito. Então, o processo identificatório é um processo muito singular, é muito próprio de cada um. Uhum, Quem você, muitas vezes porque a identificação vem por meio de uma identificação anterior, que é, por exemplo, como professor. aham. Você como professor, todos nós como professores sabemos, né, que nós podemos cativar os alunos ou então fazer com que eles nos odeiem. Não é verdade? É verdade. Então, Teve, eu acho que, não é, que os processos identificatórios na escolha dos nossos objetos de estudo são muito, muito importantes. Né? uhum. É claro que a gente prefere que os nossos processos de identificação sejam também processos de identificação para os nossos alunos, digamos assim, ideologicamente os mais interessantes. Né? Aham. Então, você se pergunta: meu Deus, onde foi que eu errei que esse meu aluno, né, agora acha de defender o governo atual do Brasil? Então, você também tem essas surpresas muito Isso, desagradáveis. Né? isso. Eu encontrei um aluno há algum tempo e ele estava com um amigo dele. Ele falou assim para mim: foi ele o culpado, porque ele fez filosofia depois que ele teve aulas comigo durante 3 anos. E aí ele foi fazer filosofia e ele estava com um amigo. E quando eu o encontrei, ele estava já defendendo já o TCC dele. Nem sei como é que se chama mais hoje. Antes era monografia, agora é TCC, né? Então, ao mesmo tempo teve pessoas que também fugiram, né? Que foram fazer outra coisa, foram para engenharia, matemática, né? Porque não gostam. Um segundo momento, professor, que o senhor aborda aí, o senhor fala da questão, né, quando ele fala assim, do sujeito, do poder, da verdade. É, ele parece que não faz um tipo de divisão, mas ele faz um processo relacional, né? Assim, não é uma separação, tipo, agora é só sujeito, agora é só poder, agora é só verdade. Mas ele faz uma relação o tempo todo na obra dele. O tempo todo nas obras Exato. de Foucault você percebe a questão do poder, da sexualidade, está sempre presente. E tanto é que eu tenho uma dificuldade quando alguém diz assim, qual é a obra que ele fala de poder? Eu digo, todas. Né? Não é só Exato. uma. Então ele faz esse processo, Exatamente. né? E esse tipo de pergunta, qual é a obra onde o autor fala disso, é aquilo que você dirige para, digamos assim, o filósofo mais clássico, né? Qual é a obra de Descartes onde ele fala do método? Uhum, Né? Qual é a obra de Kant onde ele fala de tal coisa? É mais fácil, diante do filósofo clássico, e aqui clássico não é nenhum demérito, pelo amor de uhum, Deus. claro. É, é apenas uma diferença. Porque o perigo está a gente tornar. Porque eu acho, por exemplo, que o Foucault se relaciona muito bem com os clássicos, né? Porque ele mostra que a gente pode ter uma relação com os clássicos em que os clássicos não estão mortos, pelo Isso. contrário, estão muito vivos, né? Você tem razão, quer dizer, na verdade, ele pode dar, no momento, uma ênfase à questão do poder, num outro momento, uma ênfase à questão dos processos de subjetivação, num outro momento, uma ênfase à questão da verdade. Mas as Uhum, coisas estão sempre conectadas, sempre conectadas. Então, o leitor ele tem que estar atento para isso, né? Ou uhum, seja, quando o Foucault diz aqui, o leitor tem que estar atento para isso, atento para essas, é, digamos assim, para a estrutura retórica do próprio Foucault. Mas aí também tem um outro problema, que é qual é o lugar que tem as entrevistas, qual é o lugar que tem os cursos no Collège de France, qual é o lugar que tem os livros publicados, se a gente dá ênfase em um, ênfase em outro, até que ponto as entrevistas nos ajudam, até que ponto elas nos enganam. Né? uhum. Roberto Machado, no livro Sei. dele Impressões de Michel Foucault, ele mostrou muito bem isso, o quanto muitas vezes Foucault respondia a uma pergunta para o interlocutor dele de acordo com determinadas circunstâncias, entendeu? E a gente tem que ter um pouco de cuidado. Por exemplo, eu vou dar só um exemplo sobre Uhum, isso. Tem uma entrevista de Foucault. Foucault deu várias entrevistas a
Arebno e Dreyfus, os dois amigos da Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, onde ele teve várias vezes. E numa dessas entrevistas, ele diz que o filósofo mais importante para ele foi Heidegger. Então, segundo a interpretação do Roberto Machado, o Foucault era muito gentil e generoso com seus anfitriões. Então, ele quis fazer um pouco de enfim, de agradecer a É. acolhida em Berkeley. E aí as pessoas pegam essa frase e escrevem um TCC, uma tese. É claro que tem relações entre Foucault e Heidegger, entendeu? Uhum, Mas o caminho para chegar a ela não é esse, não é tanto esse tipo de declaração. uhum, Mas o Heidegger, no contexto francês, o estudo da obra de Heidegger, que Foucault fez, porque todos eles estiveram, todos eles foram, né, leitores de Heidegger, uns mais, outros menos, entendeu? uhum. Na França, né? O senhor, quando teve um momento que o senhor falou que teve aquele movimento da fenomenologia e do marxismo, né, de uma maneira muito forte, e aí eu lembrei de uma frase de Hegel, que eu acho que tem a ver com a colocação que o senhor disse, que Hegel tem uma frase que diz assim, né, o homem é filho do seu tempo e de sua cultura. E aí quando o senhor fala da parte do contexto, né, o contexto em que Foucault está inserido, e aí quando você vai para pensadores mais antigos, isso parece ser mais gritante, né, porque a pessoa quer que a ideia de Platão funcione agora, em 2020. E aí Uhum. tem alguns 1000 anos aí de diferença que eles parecem não conseguem fazer essa transição, né? O Doni, que ele sempre participa aqui conosco, ele mandou uma pergunta. Eu acho até que na hora que ele mandou a pergunta, o senhor já comentou. Que ele fala assim, como foi que Foucault ele entrou assim na educação brasileira? Quando é que ele passou a ser lido, colocado nos livros? O senhor até fez um comentário, mas se quiser se aprofundar sobre isso, por favor. Eu não posso ter muita certeza disso, mas uma certeza eu tenho. A, É justamente nessa virada dos anos 70 para os anos 80 do século passado. Eu vou lhe dizer por quê, por uma experiência pessoal. Uhum. Eu fiz o meu mestrado na PUC de São Paulo. E eu comecei meu mestrado em 81. Vejam só, né? Foi quando eu Há quase. nasci. Gente do céu! Em 81, eu comecei o meu mestrado. E tinha uma disciplina da filosofia chamada Teoria do Conhecimento, que era obrigatória para nós da filosofia e obrigatória para os alunos do mestrado em educação. E essa disciplina era dada, na minha época, pela professora Salma Thanos Mucail, uma das mais importantes intérpretes de Foucault no Brasil. E o, e o, e o, e o tema da disciplina era justamente Foucault, entende? Então, eu penso que nessa virada a qual já me referi antes, Uhum. dos anos 70 para os anos 80 do século passado, Foucault começou a se, digamos assim, a se espalhar por outros campos das ciências humanas. Não apenas o campo da psiquiatria, da psicologia, da psicanálise, por causa da história da loucura, mas agora em outros campos. Por exemplo, o campo da educação, o campo da Uhum. história, o campo da história, o campo da geografia, só pensando nas ciências humanas, é assim mais Uhum. especificamente. Entende? Certo. O Marco Bezerra, ele também mandou uma pergunta é, sobre como compreender Foucault no contexto político brasileiro. Pois é, o Foucault tem uma grande contribuição para entendermos o nosso contexto atual. Ele tem uma contribuição pelos estudos que ele fez sobre biopolítica, ele tem uma contribuição sobre os estudos que ele fez sobre o neoliberalismo, ele tem uma contribuição para a gente entender um pouco as relações entre religião e política no Brasil de hoje. Ele tem uma contribuição para os movimentos relativos ao movimento feminista, aos movimentos LGBTQI+. Eles têm
ele tem uma contribuição em vários campos do conhecimento e ele está na base também de vários movimentos políticos, de várias ações políticas, né? Isso não quer dizer que ele seja, digamos assim, isento de críticas, né? Ele Uhum. está na base. Por exemplo, vou dar só 2 exemplos, Uhum. 3 exemplos. O exemplo da teoria feminista, onde ele está na base da teoria feminista, por exemplo, o impacto que a história da sexualidade teve no movimento feminista americano, né? Nós não podemos entender, por exemplo, Judith Butler sem a leitura da história da sexualidade né? Isso não quer dizer que ela não critique Foucault, ela critica Foucault em vários Uhum. aspectos, mas sem Foucault ela não poderia formular, né, os seus problemas de gênero. Nós temos o Foucault na base da teoria queer, por exemplo, né, o que não significa que a teoria queer se reduza a Foucault, né? E nós temos Foucault também numa ligação muito problemática e muito tensa e muito mal compreendida com o chamado decolonial, Hum. né? Então, ou então com a filosofia africana, né? Eu acho que tem uma leitura muito rara, é um movimento muito importante hoje, muito necessário, mas precisa, digamos assim, sedimentar melhor, né? Se estruturar melhor, e entender melhor a relação, né, que existe, digamos assim, entre o colonizador, o colonizado, a metrópole e a periferia, etc, etc. Uhum. Para que a gente não jogue fora a criança junto com a água do banho, né? O que nenhum desses autores faz, né? Se você lê, por exemplo, eu sempre esqueço, não vou conseguir ver o livro do Mbembe, que é uma espécie de autobiografia intelectual. Eu vou levantar um Tá minuto bem. para olhar um momentinho. Tudo bem. É um livro super, super bonito que se chama Sair da Grande Noite, que é um livro publicado pela editora Vozes. É uma autobiografia intelectual do Mbembe. Então, quando a gente lê esse livro a gente entende um pouco, é, a gente entende um pouco o modo como ele se relaciona com, digamos assim, o pensamento europeu, que não é uma coisa de jogar a criança junto com a água do banho. É Uhum. uma outra, né? É muito interessante isso, né? O Roger, ele botou uma pergunta aqui agora. Ele fala assim: o Foucault heideggeriano, entre aspas, seria aquele da hermenêutica do sujeito, onde ele retoma, de certa forma, o cuidado de si, abordado por Heidegger em Ser e Tempo via mito do Higino? Olha, eu não sei bem. Foi Eu o Roger. confesso a você, Roger botou aqui. eu vou falar um pouco também, um pouco de uma espécie de autobiografia intelectual. Às vezes, para você pensar por si mesmo, você precisa matar o pai ou a mãe, né? Então, felizmente, eu tive pais e mães intelectuais que deixavam serem mortos pelos seus alunos. Então, eu fui aluno, meu primeiro grande mestre foi Benedito Nunes, que foi um grande heideggeriano. Uhum. Escreveu livros fundamentais sobre Heidegger, que é uma referência até hoje nos estudos de Heidegger. Isso. Mas eu me afastei muito de Heidegger. Eu leio raramente Heidegger. Eu não tenho interesse pelo pensamento de Heidegger, né? Não que ele não seja um grande filósofo, ou muito menos porque sobre ele tem as acusações de nazismo. Não é isso. É um desinteresse pela fenomenologia, pelo tipo de questão que o Heidegger coloca. Isso pode ser um defeito, Uhum. entende? Isso pode ser um problema. Mas eu li Ser e Tempo,
com um certo cuidado. Eu tenho a impressão que o conceito de Zorg, no Ser e o Tempo, não é tanto o que Foucault chama de cuidado de si. Porque eu tenho a impressão, salvo engano, eu acho que eu posso estar equivocado, é que Zorg está muito ligada com a ideia do Dasein como um ser para a morte. Eu, isso é que me lembra dessas leituras. Eu acho que o papel que Foucault atribui a Heidegger na hermenêutica do sujeito é justamente a questão do sujeito. Esse é um ponto. Segundo ponto, o título hermenêutica do curso de hermenêutica do sujeito não tem nada a ver com a hermenêutica no sentido moderno da palavra, a partir de Schleiermacher, ou hermenêutica no sentido de Heidegger, de Gadamer, de Paul Ricoeur, né? São coisas diferentes. Né? Eu até lembro, faz um tempo também, na aula do mestrado, que o professor falava sobre essa ideia do Sorge, que ele via como preocupação, parece que ele traduzia como preocupação esse termo. E aí agora faz um bom tempo isso. Uma outra pergunta aqui é do Vitor, sobre a importância de Foucault na releitura da educação pública hoje no Brasil, que ela é vista com muito descrédito, né? Eu acho que Foucault tem uma contribuição muito importante no campo da educação. Existem grupos no Brasil ligados às faculdades de educação que têm um estudo muito sério, muito importante e muito rigoroso, né, do pensamento de Foucault, e que fazem uma leitura de Foucault ligada ao campo da educação, que é uma leitura muito interessante, muito interessante. Eu acho que o problema da educação pública no Brasil hoje digamos assim, quase que um problema estrutural. Quer dizer, que é um descompasso entre um discurso de valorização da educação pública e a existência de políticas públicas mais efetivas para diminuir a distância que se coloca hoje entre a qualidade, ou, digamos assim, as exigências do ensino privado e o ensino público, de outro lado. Por outro lado, eu acho que a educação como um todo, privada ou pública, em especial nos seus níveis iniciais, ou até o ensino médio, ela está muito a desejar. Né? Ela está muito a desejar. Então, eu vejo que o Foucault tem uma contribuição para a educação no seu todo e, dentro das peculiaridades, para a educação pública. Né? Para a educação pública. E sobre isso, nós temos vários estudos, né? E temos vários textos interessantes. Eu penso muito o quanto uma aula, pensando aqui, uma aula de filosofia, uma aula de Foucault, sobre Foucault na filosofia do ensino médio, como ela pode detonar questões muito interessantes, muito importantes. Mas, para isso, o professor precisa ter um preparo legal, para também não simplificar demais, para também não fazer muito oba-oba. Entendeu? Então, aí a gente cai num outro problema, que é o problema da formação dos professores, né? Da formação continuada dos professores. Porque um professor na escola pública, que tempo ele tem para continuar a sua formação, para estudar, para se preparar bem? Né? Se para ter um salário razoável, ele precisa trabalhar, ou ela, de segunda a sexta, de manhã, de tarde, de noite. E se for ela, a professora, e tiver família, ainda tem as tarefas de casa, de dona de casa, que raramente, de uma maneira geral, são compartilhadas com os maridos ou com os filhos homens.
são compartilhadas com as filhas mulheres, como a gente diz, né? Pois Entende? é. Então, então fica muito difícil que haja um processo contínuo de formação dentro de condições tão adversas. Uhum. Professor, o Heitor Guimarães fez uma pergunta também, perguntando da relação de Foucault com o marxismo. Ah, essa é uma pergunta muito legal, muito interessante, muito espinhosa. Foi o Eu queria, Heitor que ele então, falou aqui que seria importante falar sobre isso, aí eu estava aguardando para fazer. então, deixa eu te dizer uma coisa, Heitor. Tem aqui vários níveis para responder sua pergunta. O primeiro nível é: qual a relação de Foucault com Marx? Né? O Foucault tem uma célebre frase numa entrevista: aqueles que dizem que eu leio Marx, que eu não li Marx, é aqueles que não sabem identificar as passagens de Marx, porque eu não uso Marx com aspas. Né? Então, acho que isso é uma dica muito interessante da relação de Foucault com Marx. Entretanto, dependendo do momento da obra, dependendo da discussão, a relação de Foucault com Marx, de aproximação, é muito forte. Por exemplo, no curso Teorias e Instituições Penais, no curso que antecede o Vigiar e Punir, não, depois de Teorias e Instituições Penais, Sistema Punitivo. O Vigiar e Punir tem várias referências explícitas, aspeadas e citadas a Marx. Mas também tem críticas, né? Tem críticas. Então, a relação de Foucault com Marx é uma relação que é a mesma que ele tem com qualquer outro filósofo, inclusive com Nietzsche. As pessoas acham que Foucault é um Nietzscheano sempre, que ele é um Nietzscheano de carteirinha, e não é verdade. Foucault também discorda de Nietzsche e se separa criticamente de Nietzsche. Por exemplo, na leitura do cristianismo. Em vários aspectos, o Foucault se separa de Nietzsche. Então, Foucault se aproxima e se distancia de Marx. Ou seja, por exemplo, de certos textos de Marx, onde nós temos a determinação em última instância econômica, onde nós temos a ideia da ideologia como falsa consciência, né? Mas, por outro lado, também tem a relação de Foucault com os marxismos. Né? De Foucault com, por exemplo, Althusser. Uhum. Né? De Foucault com os marxismos na França do pós-guerra. Então, são níveis de leitura. Tem um tipo de diagnóstico que Foucault faz do marxismo via o marxismo do Partido Comunista, por exemplo. Né? Tá? Tem uma discussão do Foucault com o marxismo do ponto de vista da questão do que é o poder ou qual é o papel do Estado. Né? Tem uma discussão do Foucault com Marx e com o marxismo na discussão, por exemplo, do neoliberalismo. Então, o Marx e o marxismo estão presentes no pensamento de Foucault, né? Estão presentes no pensamento de Foucault. O Althusser é muito presente na história da loucura, por exemplo. Né? O marxismo althusseriano Uhum. é muito presente na história da loucura. Né? Então, é uma relação tensa, mas eu insisto, não é uma relação apenas de crítica ou de distanciamento, mas é uma relação de proximidade, que a gente tem que avaliar. É claro, né? Como é que você vai se aproximar de Marx se você acha que o conceito de classe, de luta de classes, não é mais, né, digamos assim, aquilo que é o mais fundamental na luta política? Né? Como é que você vai se aproximar
e, ao mesmo tempo, descredenciando o conceito de ideologia. Entende? Então, são problemas, são dificuldades. E, às vezes, esses problemas eles vêm de questões muito locais, de picuinhas do Partido Comunista Francês, do papel do Partido Comunista Francês nas universidades francesas. Tem já, hoje em dia, vários livros a esse respeito. Mas, se você quiser, é o Heitor, como é que é o nome dele? É o Heitor Guimarães. Tá, se você quiser um bom leitor dessas relações entre Marx e Foucault, eu indicaria, aliás, os dois, que é o Pierre Dardot e o Christian Laval, né? Uhum. nos famosos livros sobre o neoliberalismo. Eu acho que eles são os autores que fazem uma leitura muito fecunda das relações entre Foucault e Marx, mostrando que tem diferenças, que tem semelhanças, mas o que é que pode surgir de interessante nessa confrontação, que pode enriquecer tanto Foucault quanto o marxismo. Professor, a gente tem 3 minutos. O Fábio enviou uma pergunta que eu acho que daria para fazer uma dissertação de mestrado, né? É até covardia pedir para o senhor responder em 3 minutos. Ele pergunta sobre, só para deixar registrado pelo menos, né? Sobre a relação que poderia haver entre a ética de Foucault, principalmente o conceito de cuidado de si, com a ontologia espinosista, principalmente a questão dos gêneros de conhecimento. Aí demandaria muito tempo. Eu não entendi, falhou um pouquinho. A relação entre a ética de Foucault, principalmente o conceito de cuidado de si, com a ontologia espinosista, principalmente a relação de gêneros de conhecimento. Só que a gente tem 2 minutos e meio só. Eu não tenho a menor ideia. Também. Mas eu queria dizer uma coisa. Foucault tem uma relação muito tensa com Spinoza também. O Spinoza não é um filósofo que representou para Foucault um polo muito interessante, entendeu? Isso tem a ver também com as outras relações. Só para terminar, por que eu estou dizendo isso? Porque eu não consigo. Eu sou uma pessoa do tempo antigo. Para mim, só faria sentido pensar essa relação se o Foucault tivesse tomado o Spinoza como interlocutor. No geral, o Foucault se distancia do Spinoza. E essa distância do Foucault em relação ao Spinoza, ela é muito marcada, do meu ponto de vista, pelas distâncias que ele estabelece em relação a Deleuze. Né? Que também é uma outra ideia de que Foucault e Deleuze são amiguinhos, quase irmãos, que sempre pensam juntos. Isso não é verdade. Eles têm divergências enormes, né? E uma divergência importante é o modo como eles leem a história da filosofia. O modo como Deleuze leu a história da filosofia, né? Estudando Platão, Aristóteles, Leibniz, Kant, Spinoza, por exemplo, é muito diferente do modo como Foucault lê a história da filosofia. Ok. Só para responder ao Rogério, ele falou que chegou no final, mas, Rogério, a live fica salva, tá? Fica salva no meu Instagram e também no meu canal do YouTube. Professor, eu queria agradecer imensamente sua participação. Nosso tempo está acabando. Muito obrigado pela contribuição, pela disponibilidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Hugo. Um prazer conhecê-lo e continue com as suas lives para o tédio do isolamento social. Continuarei. E ela surgiu exatamente por isso, né? Por conta desse isolamento que a gente acaba buscando outros meios aí de tentar levar para o pessoal, né? Uma reflexão, né? Então é isso, pessoal. Falta 15 segundos aqui para acabar a live. Queria agradecer imensamente ao professor Hernando, que está morrendo de frio ali. Ele já disse que está morrendo de frio. Os 34 graus. Parar, né? Tá bom, pessoal. Boa noite